Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. É o primeiro ano da era de ouro Lula, o governo do povo, o povo no poder mais uma vez. E hoje está batendo o desespero numa série de pessoas em Brasília, porque o Lula prometeu que ia começar o governo dele com um revogaço e cumpriu. Na área ambiental, praticamente tudo que o Bolsonaro destruiu, fazendo lei, desmontando, ele está recompondo, está revogando as normas, as portarias que o Bolsonaro assinou. Na área de acesso a armas, tudo que o Bolsonaro facilitou para os CACs, para os clubes de tiro, também está sendo revogado. Mas tem um detalhe que aí sim está deixando uma pessoa específica muito preocupada, que é o Daniel Silveira. Vocês lembram que o STF condenou Daniel Silveira por 8 anos e 9 meses de prisão? Vocês lembram disso? O Bolsonaro foi lá e deu a graça presidencial para ele. É um indulto individual. Ele não ia para a cadeia, isso já faz quase um ano que está lá, mas agora o medo é, e se o Lula revogar o indulto que o Bolsonaro deu para ele, que chama graça presidencial? E se o Lula revogar? Pois é o que tá para acontecer, eu já vou te explicar com calma. Se você é novo, se inscreva aqui nesse canal. Se você já é inscrito, torne-se membro para apoiar o nosso trabalho. Vamos direto ao assunto. O problema é o seguinte: o Lula, como presidente da República, ele pode revogar o indulto que o Bolsonaro deu? Só para deixar bem claro, tá? Indulto leva esse nome quando é coletivo. Quando é individual, chama graça. Mas como as pessoas estão mais acostumadas a ouvir a palavra indulto, eu vou usar indulto para facilitar, tá? O Lula pode revogar um indulto que o Bolsonaro deu? Não existe Lula e não existe Bolsonaro, existe o presidente da República. O presidente da República, ele pode revogar um indulto? Começa a ficar mais claro, né? Porque assim, o caso do Daniel Silveira ainda não está oficialmente finalizado. Ele já foi julgado, já foi condenado, mas ainda cabe recurso. Ele entrou com recurso no STF que ainda não foi julgado. Enquanto não for julgado, a sentença não é definitiva, não transitou em julgado. Então, esse indulto não está em prática ainda, ele não foi colocado em prática. Não é que ele está livre graças ao indulto, não. Ele está livre porque o processo dele ainda não foi finalizado. Nesse caso, o indulto ainda não entrou em vigor. O presidente que deu, imagina o Bolsonaro, se ele concedeu o indulto por decreto, ele mesmo poderia revogar? Poderia. Quem dá o indulto pode revogar. E se for o Lula? Não existe Lula e não existe Bolsonaro, existe presidente da República. O presidente da República concedeu, o presidente da República pode revogar? Pode. Pode revogar. Esse que é o medo. O Lula pode revogar porque ele ainda não entrou em vigor. Não é o caso da pessoa que estava presa, foi para casa e você fala, não, volta aqui para a cadeia. Ele pode fazer. Mas será que ele vai? Aí é que tá. Provavelmente sim, pelo seguinte: vão ser tomadas muitas medidas contra bolsonaristas. E não interessa para ninguém se é aquela pessoa que está perseguindo, se é aquelas pessoas que estão tomando todas as atitudes. É quase certeza que o Bolsonaro, por exemplo, vai ficar inelegível no TSE. É quase certeza, os aliados do Bolsonaro têm quase certeza de que o Xandão vai mandar prender o Bolsonaro, que só estava esperando ele deixar a presidência para mandar prender. Os aliados do Bolsonaro têm essa certeza de que o Xandão vai mandar prender. Então seria bom se uma atitude dessa, que pode ser revogada pelo presidente da República, não fosse feita pelo STF, para ajudar a dividir o peso. E por que o Lula faria isso? Porque aí fica uma parceria. No momento em que você tem um monte de coisa espinhosa na sua mão, eu ajudo você a carregar esse peso. Lá na frente, quando eu precisar de alguma coisa, você também vai me apoiar. É sempre importante você ter parceiros e é sempre importante você ter aliados. Veja, por exemplo, que o Lula, exatamente para não dar essa cara de que ele está perseguindo ninguém, para não atiçar o bolsonarismo, para não avivar um inimigo, ele falou que ia revogar tudo, mas os sigilos de 100 anos, que ele já poderia ter revogado, o que ele fez? Mandou para a CGU, para a Controladoria Geral da União, e falou: vocês têm 30 dias para analisar e me dar um parecer sobre todos esses sigilos. Então ele está dividindo o peso com um órgão, porque aí não é ele perseguindo o Bolsonaro,
É um órgão que analisou, recomendou e ele só assinou. É sempre importante dividir o peso. Então, do mesmo jeito que o Lula está dividindo o peso de anular os sigilos de 100 anos do Bolsonaro com a CGU, interessa para o próprio Lula e para o STF dividir o peso das atitudes contra-bolsonaristas e é muito provável que o Lula vá revogar esse indulto concedido pelo Bolsonaro para o Daniel Silveira. E o Daniel Silveira sabe e já está desesperado, porque ele não tem mais mandato, ele não é mais deputado, ele não tem mais prerrogativa nenhuma, ele não tem mais argumento nenhum, ele já tem uma condenação dada, só tem um recurso dele para ser julgado. O Lula revogando esse indulto não tem conversa. É só colocar em votação o recurso dele, indeferir, e ele vai ser preso por 8 anos e 9 meses de prisão, e ele já tem multas em torno de quase 6 milhões de reais, porque tudo que ele deixou de cumprir está contando. Tem multa diária por não usar tornozeleira eletrônica, por não obedecer outras medidas do STF, tá tudo contando multas diárias. Todo o patrimônio dele, ele vai acabar perdendo para pagar essa multa e eu acho é muito pouco. Então eu quero saber da sua opinião, o que você acha? Você acha que o Lula deve ou não deve revogar o indulto que o Bolsonaro concedeu para o Daniel Silveira? Você responde aqui para mim nos comentários que depois eu vou ler todos, eu quero saber a sua opinião, tá certo? Se inscreva nesse canal, torne-se membro. Muito obrigado pela participação. Eu vou ficando por aqui e eu já fui. Muito obrigado e tchau. Valeu!